o menino que encontrou paz nos braços de Deus. Francisco tinha apenas 9 anos, mas carregava nos ombros um fardo que muitos adultos não suportariam. Desde os 6, ele acordava todas as manhãs com um aperto no peito, como se uma mão invisível espremesse seu coração. Suor frio, tremores, uma angústia tão forte que o fazia chorar antes mesmo de abrir os olhos. Os médicos chamavam de ansiedade matinal, receitaram remédios, sugeriram terapia, mas nada adiantava. Sua mãe, Dona Maria, uma costureira viúva que criava sozinha os 3 filhos, via o filho sofrer e se sentia impotente. Meu Deus, até quando? Ela sussurrava às noites, enquanto Francisco se encolhia na cama, pedindo para não ter que enfrentar mais um dia. A família não era de igreja. Dona Maria tinha sido batizada católica quando criança, mas a vida difícil a afastara de qualquer prática religiosa. Até que uma tarde, enquanto costurava para uma cliente, ouviu falar da congregação cristã no Brasil. Lá as pessoas oram de verdade, irmã. Não tem show, não tem dinheiro, não tem nada além da palavra de Deus e do Espírito Santo, disse a mulher, uma irmã da CCB chamada Sister Lúcia. Se o seu menino tá assim, leva ele lá. Deus faz milagres sim, e não é coisa de faz de conta. Dona Maria guardou o endereço no bolso, mas só depois de mais uma noite de choro de Francisco é que ela resolveu ir. Foi num domingo de manhã. Francisco acordou como sempre, com o peito em brasas, as mãos trêmulas. Não quero ir, mãe, por favor, implorou. Mas Dona Maria, com uma firmeza que não sentia, vestiu com a melhor camisa que tinha, uma camiseta simples, sem estampas, como via que os meninos da CCB usavam, e o levou pela mão. O prédio era humilde, sem luxo, apenas um salão limpo com bancos de madeira enfileirados. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, cumprimentando-se com respeito. As mulheres usavam saias longas, os homens camisas abotoadas até o pescoço. Ninguém falava alto, ninguém ria de forma exagerada. Francisco, acostumado ao barulho da rua, sentiu um estranho alívio naquele ambiente sereno. O culto começou com hinos cantados sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Francisco não conhecia as letras, mas a melodia de "A Jesus, terno pastor", o fez fechar os olhos. Quando o ancião, um homem de cabelos brancos e voz calma, abriu a Bíblia para ler, o menino sentiu algo diferente. Não era medo, não era ansiedade, que era como se uma brisa suave tocasse sua alma. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação, leu o ancião, olhando para a congregação. Francisco não entendia tudo, mas aquelas palavras ecoaram dentro dele. Depois da pregação, veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam, e Francisco, hesitante, fez o mesmo. Dona Maria segurou sua mão com força enquanto o ancião orava: Senhor, sabemos que tu és o médico dos médicos. Curai este menino, livrai-o deste sofrimento que não é da tua vontade. As vozes dos fiéis se uniram em amém, e Francisco sentiu lágrimas escorrerem sem que ele soubesse por quê. Quando se levantou, o ancião aproximou-se e colocou a mão em sua cabeça. Filho, você quer ser livre? Francisco assentiu, sem conseguir falar. Então crê. Deus não falha. Os dias seguintes não foram fáceis. Francisco ainda acordava com o coração acelerado, mas agora sua mãe o lembrava: vamos orar, meu filho. Deus está ouvindo. Eles começaram a ir à igreja toda semana. Francisco aprendeu os hinos, decorou versículos, viu irmãos dando testemunhos de cura, de famílias restauradas, de vidas transformadas. Um domingo, depois da Santa Ceia, quando os irmãos, com reverência, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião anunciou que haveria batismos. Quem quer se batizar nas águas, em nome de Jesus, para o perdão dos pecados? Francisco sentiu algo arder dentro dele. Sem pensar, levantou a mão. Dona Maria quase chorou. Você tem certeza, filho? Francisco assentiu. No dia marcado, ele desceu às águas com outros candidatos, vestindo a túnica branca que a igreja fornecia. Quando o ancião mergulhou, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Francisco sentiu como se uma corrente se rompesse. Ao sair da água, o ar parecia mais leve, o céu mais claro. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele dormiu sem medo. Mas o verdadeiro milagre veio na manhã seguinte. Francisco acordou, e não sentiu o aperto no peito. Não houve suor, não houve lágrimas.
Ele abriu os olhos, tocou o próprio peito, surpreso. Mãe? Mãe, eu tô bem, gritou, correndo para o quarto de Dona Maria. Ela o abraçou, chorando. Glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. Anos se passaram. Francisco, agora um jovem de 17 anos, está firme na fé. Ele serve na igreja, ajuda a organizar os cultos, canta os hinos com convicção. Sua ansiedade nunca voltou. Dona Maria, que também se batizou, costura para os necessitados da congregação e testemunha a todos: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres, mas é preciso humildade para buscá-lo. A lição que Francisco aprendeu não foi só sobre a cura, mas sobre a fé que sustenta. Muitas pessoas procuram Deus só quando estão no fundo do poço, ele diz aos novos irmãos. Mas Deus não é um remédio de emergência. Ele é o pão da vida. Quando a gente o busca de verdade, ele não só tira a dor, ele enche a gente de paz. E assim, entre hinos cantados à capela, cultos simples e irmãos que se amam sem interesse, a história de Francisco se tornou mais um testemunho vivo de que, onde há fé, Deus age. E a congregação cristã no Brasil continua, silenciosa e firme, sendo um farol para quem precisa de milagres. No mesmo bairro onde Francisco encontrou sua cura, morava um jovem chamado Lucas, de 19 anos. Ele era conhecido por todos como um rapaz inteligente, mas rebelde. Desde pequeno, via o pai, um homem rude, chegar bêbado em casa, quebrando pratos e gritando com a mãe. Com o tempo, Lucas começou a seguir os mesmos passos. As más companhias o levaram para as ruas, e logo ele já estava envolvido com coisas que só traziam dor, brigas, drogas e uma revolta que parecia não ter fim. Sua mãe, Dona Rosa, era uma mulher de oração, mas o coração pesava a cada vez que via o filho se afastar. Ela já havia levado Lucas na congregação algumas vezes quando ele era criança, mas o menino não queria saber de Deus. Se Deus é tão bom, por que meu pai é assim? Porque a vida é tão difícil, ele perguntava, com os olhos cheios de lágrimas que não deixava cair. Até que uma noite, depois de mais uma briga feia, Lucas saiu de casa dizendo que não voltaria. Dona Rosa, de joelhos no quarto, chorou como nunca. Senhor, eu não aguento mais ver meu filho se perder. Se o Senhor não fizer algo, eu não sei o que vai ser de nós. Ela não sabia, mas naquela mesma hora, Francisco, que agora era um dos irmãos mais ativos na congregação, sentiu um peso no coração. Sem entender bem por quê, ele pegou sua Bíblia e saiu andando pelas ruas, orando em voz baixa. Foi então que encontrou Lucas sentado no muro, com a cabeça baixa, as mãos tremendo. O cheiro de álcool era forte. Francisco se aproximou devagar, sem medo, e sentou ao lado dele. Você tá bem, irmão? Lucas riu com amargura. Bem? Olha pra mim, velho. Eu não tenho mais jeito. Francisco não discutiu. Só olhou para o jovem e disse: Deus não desistiu de você. Eu também achei que não tinha jeito. Mas ele me tirou do lixo e me deu uma vida nova. E pode fazer o mesmo por você. Lucas não respondeu. Mas algo naqueles olhos sinceros do homem o fez ficar quieto. Francisco não forçou. Só deixou um convite: amanhã tem culto às 10. Se quiser, vem. Ninguém vai te julgar. E foi embora. No dia seguinte, Lucas não apareceu. Nem no outro. Mas Dona Rosa não desistiu. Todas as noites, ela orava, e todas as manhãs, ela deixava a Bíblia aberta na mesa da cozinha, como se fosse um recado silencioso. Até que, numa tarde chuvosa, Lucas entrou em casa ensopado, com os olhos vermelhos, não de álcool, mas de choro. Ele não falou nada. Só pegou a Bíblia da mãe, sentou no sofá e começou a ler. Dona Rosa não perguntou. Só agradeceu a Deus em silêncio. Naquela noite, Lucas não saiu. E no domingo seguinte, ele apareceu na congregação. Não vestindo terno, não sorrindo, não cantando. Só sentado no fundo, de cabeça baixa, ouvindo. Os irmãos não o pressionaram. Só oraram por ele. Francisco, ao ver o jovem ali, sentiu uma alegria que não cabia no peito. As semanas passaram, e Lucas começou a mudar. Devagar, como uma planta que brota depois de muito tempo sob a terra. Ele parou de beber.
Começou a ajudar a mãe em casa. E, aos poucos, foi se aproximando dos irmãos. Não foi fácil. Havia noites em que a tentação de voltar para a rua era forte. Mas toda vez que isso acontecia, ele lembrava das palavras de Francisco: Deus não desistiu de você. Até que, numa noite de oração, Lucas se levantou e, com a voz trêmula, pediu perdão a Deus e aos irmãos. Eu não mereço estar aqui, mas quero mudar. Preciso de ajuda. Não houve aplausos. Só lágrimas de alegria e mãos estendidas para abraçá-lo. Naquele dia, Lucas encontrou não só a fé, mas uma família que não o abandonaria. Hoje, Lucas é um dos jovens mais dedicados da congregação. Ele ajuda os meninos da rua, falando da mesma forma que Francisco falou com ele, sem julgar, só amando. Sua mãe, Dona Rosa, agora sorri mais. E seu pai, depois de ver a transformação do filho, também começou a frequentar os cultos. Não é um homem diferente da noite para o dia, mas está aprendendo, aos poucos, a ser melhor. Muitas pessoas acham que milagre é só cura de doença, diz Lucas aos novos que chegam. Mas o maior milagre que Deus fez na minha vida foi me tirar do ódio e me encher de paz. Ele não muda as coisas só por fora. Ele muda a gente por dentro. E assim, mais uma história de transformação se junta às muitas que a congregação cristã no Brasil guarda em seu coração, provando que, onde há amor e fé, não há vida tão perdida que não possa ser resgatada. No mesmo bairro onde Lucas encontrou sua transformação, morava uma jovem chamada Ana. Ela tinha apenas 19 anos, mas carregava nos olhos um cansaço que parecia de muitas vidas. Desde os 13, quando perdeu a mãe para uma doença longa e dolorosa, Ana havia se fechado para o mundo. O pai, um homem rígido e amargurado pela perda, não conseguia chegar perto dela sem que as palavras se transformassem em brigas. A casa, que antes era cheia de risos, agora ecoava silêncios pesados. Ana começou a sair cada vez mais cedo e voltar cada vez mais tarde. Primeiro, eram as baladas com amigas que ela mal conhecia. Depois, vieram os namoros turbulentos, aqueles que prometiam preencher o vazio, mas só deixavam marcas mais fundas. Ela bebia para esquecer, fumava para acalmar a ansiedade, e cada manhã acordava com a mesma dor no peito, a sensação de que ninguém, nem mesmo Deus, poderia entender aquilo que ela sentia. Até que uma tarde, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas do bairro, Ana passou em frente à congregação cristã. Não era a primeira vez, mas naquela ocasião algo a fez parar. Do lado de fora, um grupo de irmãs arrumava caixas de doações para famílias carentes. Entre elas estava Dona Rosa, a mãe de Lucas. Ao ver Ana parada, com os olhos baixos e as mãos trêmulas, Dona Rosa não hesitou. Aproximou-se com um sorriso suave e perguntou: Minha filha, você está bem? Precisa de ajuda? Ana queria dizer que não, que estava só passando, que não precisava de nada. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi um choro que ela nem sabia que estava guardando. Dona Rosa não fez perguntas. Só a abraçou, como uma mãe abraça uma filha que voltou para casa depois de muito tempo longe. E foi assim que Ana entrou pela primeira vez na igreja. Dentro do templo, o que mais chamou sua atenção não foram os hinos nem as palavras do irmão que pregava. Foi a paz. Uma paz que ela não sentia desde criança, quando sua mãe ainda cantava para ela dormir. Ana não entendia como aquele lugar, cheio de gente simples, conseguia ter uma atmosfera tão diferente de tudo que ela conhecia. Não havia julgamentos nos olhares, não havia pressa, não havia aquela sensação de que ela era um estorvo. Pela primeira vez em anos, Ana se sentiu vista. Nos dias seguintes, ela voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela puxava para lá. As irmãs a convidaram para participar dos cultos, dos estudos bíblicos, das reuniões de jovens. Ana resistiu no início, com medo de se decepcionar novamente. Mas aos poucos, foi se permitindo ouvir. Ouvir sobre um Deus que não era um juiz distante, mas um pai que chorava com seus filhos, que entendia a dor, que não desistia de ninguém. Um dia, durante um culto, enquanto o coro cantava Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Ana sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi um silêncio. Um silêncio que encheu os espaços vazios que ela carregava. E então, sem planejar, ela se levantou e foi até a frente do altar. Não sabia o que dizer, não sabia nem se acreditava direito.
Só sabia que precisava entregar aquilo que a estava matando. Quando saiu dali, Ana não era mais a mesma. Não porque todos os seus problemas tinham sumido, a relação com o pai ainda era difícil, as memórias da mãe ainda doíam, as tentações do mundo ainda existiam. Mas agora ela tinha algo que não tinha antes: esperança. E essa esperança foi crescendo, como uma planta que brota em terra árida. Seu pai, que sempre a via como uma decepção, começou a notar a mudança. Primeiro, foi o jeito como ela olhava para ele, sem raiva. Depois, foram as palavras mais gentis, os abraços que ela passou a dar sem ser pedida. Um dia, curioso, ele a acompanhou até a igreja. Não falou nada no caminho, nem durante o culto. Mas quando voltou para casa, pela primeira vez em anos, ele sentou à mesa com a filha e perguntou: "O que tem nesse lugar que está fazendo você diferente?" Ana sorriu, com os olhos brilhando. "Não é o lugar, pai. É quem está lá." E assim, mais uma família começou a ser restaurada. Ana hoje ajuda outras jovens que, como ela, se sentem perdidas. Ela conta sua história sem vergonha, porque sabe que é justamente nas feridas que Deus mais trabalha. E quando alguém pergunta como ela conseguiu sair daquele poço, ela responde com a mesma simplicidade que aprendeu: "Não fui eu. Foi Ele." Deus não tira a gente do problema como num passe de mágica. Ele entra no problema com a gente e nos tira de lá por dentro. E quando a gente deixa, ele faz coisas que a gente nem sonhava que eram possíveis. Na congregação, as histórias como a de Ana e Lucas não são exceção. São sinais de que, onde há um coração quebrado e uma igreja que ora, os milagres não são apenas possíveis, são certos. Porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele perfeiciona os escolhidos. Na mesma igreja onde Ana encontrou sua restauração, um homem chamado Carlos também vivia sua própria batalha silenciosa. Ele era daqueles que chegavam sempre no último banco, saía antes do fim do culto e evitava qualquer contato. Vestia uma máscara de indiferença, mas por dentro carregava um peso que quase o sufocava. Carlos tinha sido um homem de negócios bem-sucedido, até que uma série de más decisões o levou à falência. A vergonha o consumia. Ele se sentia um fracasso, não só nos negócios, mas como pai e marido. Sua família, embora não o culpasse, sofria com as consequências. As noites eram as piores, enquanto todos dormiam, ele ficava acordado, revirando na mente cada erro, cada oportunidade perdida. Até que um dia, exausto, resolveu entrar na congregação apenas para ter um lugar onde pudesse chorar sem ser julgado. Não foi fácil. As primeiras vezes, ele mal conseguia cantar os hinos, tão apertado estava seu peito. Mas havia algo naqueles louvores, naquelas orações, que o fazia voltar. Até que, em um culto de quarta-feira, o pastor falou sobre o salmo que diz: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido." Aquelas palavras foram como um martelo em seu peito. Ele sentiu que Deus não estava falando para a plateia, mas diretamente para ele. Naquela noite, depois do culto, enquanto todos se despediam, Carlos ficou parado no fundo do salão, imóvel. O pastor, percebendo sua luta, se aproximou e simplesmente colocou a mão em seu ombro. Não disse nada. Não precisava. Foi o suficiente para que Carlos desabasse em lágrimas. Entre soluços, ele confessou tudo: o medo, a vergonha, a sensação de que não merecia mais nada. O pastor o abraçou e sussurrou: "Deus não te abandonou, irmão. Ele está te esperando justamente aqui, onde você está mais fraco." Nos dias seguintes, Carlos começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não foi um processo rápido. Havia dias em que a desesperança voltava a bater a porta, mas agora ele tinha algo que não tinha antes: uma comunidade que orava por ele, irmãos que o encorajavam, e uma certeza que crescia a cada dia, a de que Deus não o havia deixado. Um domingo, durante o culto, o pastor fez um chamado para que aqueles que precisavam de um novo começo se levantassem. Carlos hesitou. Suas mãos tremiam. Mas então, como se uma força maior o impulsionasse, ele se levantou. E ali, diante de todos, pediu perdão a Deus e aos seus, e declarou que queria recomeçar. O que aconteceu depois não foi um milagre espetacular, daqueles que aparecem em manchetes. Foi algo muito mais profundo. Carlos não recuperou sua fortuna da noite para o dia, mas recuperou sua família.
Sua esposa, que há meses via seu marido se afundar em silêncio, agora o via sorrir novamente. Seus filhos, que antes o olhavam com receio, passaram a buscá-lo para conversar, para pedir conselhos. Ele encontrou um trabalho humilde, mas honesto, e passou a servir na igreja como voluntário, ajudando outros homens que, como ele, carregavam o fardo da derrota. Eu achava que Deus só abençoava os fortes, ele costumava dizer. Mas foi na minha fraqueza que ele me mostrou que eu nunca estive sozinho. Hoje, Carlos é um dos que ficam até o fim do culto. Não mais no último banco, mas entre os irmãos, apertando mãos, abraçando, encorajando. Ele aprendeu que a restauração de Deus não vem como um raio que muda tudo de uma hora para outra, mas como uma semente plantada no coração, que cresce com paciência, regada pela fé e pelo amor daqueles que não desistem de acreditar. E assim, como Ana, como Lucas, e como tantos outros na congregação, Carlos descobriu que os milagres não são apenas para os que já têm tudo certo. São para os que, mesmo quebrados, se entregam nas mãos daquele que faz todas as coisas novas. Porque na CCB, não se prega uma fé de aparências, mas uma fé que abraça o homem onde ele está com suas cicatrizes, seus medos e suas esperanças. E é ali, no meio das lutas, que Deus escreve as histórias mais bonitas. O milagre completo. Aos poucos, Carlos percebeu que a mudança não era só interna. Suas mãos, antes trêmulas pelo vício, agora seguiam firmes os acordes do violão no grupo de louvor. O emprego que parecia perdido foi restaurado quando seu chefe, também membro da igreja, lhe deu uma segunda chance. E a filha, que por anos evitou seus olhares, certo dia sentou ao seu lado no culto e sussurrou: "Pai, eu senti falta de você." Não foram palavras mágicas, mas o fruto de uma vida rendida. Naquela noite, enquanto a congregação cantava Grande é o Senhor, Carlos fechou os olhos e lembrou do homem que fora e do que Deus havia feito. Não era mais o mesmo. Não porque suas batalhas tinham acabado, algumas cicatrizes ainda doíam, mas porque agora sabia, a graça não espera a gente estar pronto, ela nos encontra no caminho. Reflexão final. Deus não precisa de heróis perfeitos, mas de corações dispostos a se levantarem. O milagre de Carlos não foi a ausência de lutas, mas a presença de Deus dentro delas. Porque a fé verdadeira não é a que nega a dor, mas a que a transforma em testemunho. Lição de vida. A restauração começa quando paramos de esconder nossas ruínas e permitimos que Deus construa algo novo sobre elas. Na CCB e na vida, os maiores milagres nascem onde a gente menos espera, no chão, de joelhos, entre irmãos que estendem a mão. E assim, como Carlos, descobrimos que a história mais bonita é aquela que Deus escreve com nossos pedaços quebrados.